minha época costumava-se falar que uma boa educação é aquela que provoca mortes. Obviamente que esse morte não possui o sentido trágico ou dramático, e sim a capacidade que uma pessoa tem de se renovar, de se descobrir em meio ao caminho em que está sendo trilhado. Você imagina, por exemplo, se nós de repente estivermos diante de um caminho e quisermos levar todos os nossos pertences, as nossas propriedades, nós não daríamos conta de colocar mais do que numa mochila, não é? E ao longo do caminho, pode ser que essa mochila se converta em algo muito pesado e a gente vá pouco a pouco retirando o que está dentro. Você imagina se nós transferirmos esse cenário para um naufrágio? Talvez nem a sua mochila você consiga carregar. Nada além da sua roupa do corpo, não é? Então, na vida não é diferente. Todo o processo de renovação, todo o processo de redirecionamento, ele implica no abandono de algo que já não serve e na aquisição de algo novo. Ou seja, a morte de algo e o nascimento de algo novo. Assim, a trajetória da essência da vida, na minha forma de ver, ela não pode só transitar dentro do aspecto da sua satisfação pessoal. Ela é um episódio, ela é uma parte da aquisição daquilo que nós chamamos de evolução. E evoluir também significa o autodescobrimento daquilo que é importante para você, daquilo que já não serve mais, né? Esse processo de uma conversa de você com você mesmo, aonde o subir e o descer, o nascer e o morrer, ele é uma constante no nosso cotidiano. Nós já não temos uma condição de simplesmente dizer que isso é tão perfeito que deve permanecer na minha vida, porque não depende de nós, principalmente quando envolve um mundo externo, né? Nós estamos à mercê das oscilações, das variações, das flutuações de tudo aquilo que pode ocorrer na nossa vida. Tanto que nós não temos como prever um acontecimento, ou não temos como dizer que não vamos morrer amanhã. A perda de algo, ou a morte, num sentido, é o que traz muito valor à vida, é o que traz muito sentido à existência daquilo como forma, né? Aí nós não podemos confundir a estrutura e função, ou a forma e a função. A forma é como eu enxergo aquilo, no caso de uma pessoa, 2 braços, uma cabeça, né, 2 pernas, e a função é o papel que aquilo desempenha na minha existência. Então, aprender a separar as condições dentro da sua elaboração, principalmente quando parte de você para você mesmo, ela vai conseguir colocar numa posição muito equivalente à vida e à morte. Porque não existe vida sem morte, não existe morte sem vida. Então, o pensamento primário, que principalmente eu busco trabalhar, é que ascensão e queda, beleza e feiura, morte e vida, tudo é parte de um descobrimento, tudo é parte de uma forma de aquisição da maturidade. Você vê que nós nascemos e precisamos da ajuda dos demais, porque senão nós morreremos. O ser humano é assim. Quando ele nasce, ele precisa de alguém que cuide dele até uma determinada idade, porque ele não tem condições de sobreviver sozinho. Só isso daí já começa um processo de abandono da nossa realidade interior. Ou seja, nós estamos na mão dos demais para que possam nos ensinar e nos mostrar a vida. Depois de um tempo, a gente começa, através de um caminhar sozinho, a descobrir a vida, os interesses, as coisas interessantes, né? E ao longo dessa caminhada, vida e morte permearão constantemente o nosso dia a dia. Nós veremos o nascimento de pessoas, a morte de pessoas, o nascimento de histórias, né? O término de histórias, a aquisição de objetivos, a perda desses objetivos, a conquista de ideais, ao mesmo tempo a perda desses ideais. Então, vida e morte são extremos que caminham lado a lado, que caminham de mão dada, né? Então isso é muito importante dentro da perspectiva da observação de que a morte não pode ser só um objeto de drama, de tragédia, nem a vida pode ser só um objeto de aquisição de uma nova energia.
As duas juntas fomentam a existência, fomentam a vida em si. E você crescer significa ser capaz de lidar com esses dois extremos de uma mesma forma.